A novela Edenilson está finalmente chegando ao fim, com um desfecho positivo para uma renovação. A gente vai falar sobre os movimentos nos bastidores, um pedido muito importante para que isso acontecesse, a convicção e também os motivos para a renovação. Foi uma cláusula automática? Foi uma decisão tomada em conjunto? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre o planejamento do Grêmio para a próxima temporada, que tem a renovação do Edenilson como um passo ainda desta gestão. A gente sabe, o Grêmio quer reduzir folha salarial, tem muitas saídas para acontecer e a torcida imaginava que o Edenilson pudesse ser essa peça. Não vai acontecer, pois está renovando o seu contrato. Eu te explico, mas antes eu quero que tu deixe teu like, te inscreva, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo, tá do lado do comentário, ali tem a opção hypar, ajuda a espalhar o vídeo para muito mais gente, tá bem? Gente, vamos lá, tá? Vamos falar sobre Edenilson, porque tá acertada a renovação do Edenilson. Tinha dado uma travada, enfim, as negociações tinham parado por causa dessa situação de transição. E hoje o Lucas Fontes trouxe uma informação no canal dele que eu até confesso que eu não consigo confirmar, inclusive eu tenho uma versão um pouco diferente, mas eu trago aqui para vocês também. O Lucas Fontes traz que o staff do Edenilson confirma que foi uma renovação automática por metas batidas no contrato e aí se cumpriu o contrato e a renovação acabou acontecendo. Conversei com algumas pessoas hoje do clube que me garantiram que essa negociação está sendo feita antes mesmo das eleições, ou seja, não passou por uma gestão Odorico Roman e etc, etc. E aí, gente, eu coloco para vocês. Se é uma negociação que está sendo conduzida, que está sendo pensada e tem motivos para ela acontecer, eu vou trazer vários aqui para vocês, porque me passaram isso, vários motivos e argumentos pelo qual o clube está convicto de uma renovação de um jogador que, na visão de todo mundo, é um jogador importantíssimo dentro disso. Me parece que sim, foi uma decisão tomada e não uma decisão via cláusula de contrato. Mas está posta a informação, a gente trabalha com tudo isso, eu não consegui trabalhar com essa informação da cláusula e algumas pessoas dentro do Grêmio falam sobre isso, outras falam em relação a essa decisão por livre e espontânea vontade, a gente pode colocar assim também. Mas o fato é, o Edenilson está renovando até o final de 2026 e aqui eu trago o primeiro motivo. A gestão entende que o jogador foi muito útil durante a temporada, é titular da equipe, é um dos artilheiros no ano, sem ser os atacantes, é o vice-assistente, né, melhor assistente da temporada, foi um dos jogadores que mais partidas disputou nesta temporada também e tem hoje um dos salários mais baixos do time titular. Esse é um dos principais motivos para a renovação do Edenilson. E aqui eu trago o segundo motivo, tá? Que foi o consenso da diretoria, junto com o aval do Filipão e do Mano Menezes para a renovação. A gente já tinha falado sobre isso. E aí tem um outro ponto, tá? O grupo de jogadores pediu a renovação do Edenilson. Vou ler aqui a frase que eu recebi, tá? O grupo pediu. É uma baita oportunidade para mostrar a confiança no grupo para a reta final do campeonato. Ou seja, os jogadores, eu já tinha falado isso em outro vídeo e também em live, gostam muito do Edenilson e gostariam da permanência do atleta, que eu disse também quer ficar em Porto Alegre por toda uma questão familiar, enfim. Então, dentro desse sentido, o grupo de jogadores foi fundamental também para a permanência do Edenilson, porque a gente não sabe nem se o Mano vai ficar, por exemplo. Então, nesse sentido, o Edenilson está renovando. E aqui eu vou num outro ponto, tá? Porque me falaram que a renovação com o Edenilson é para ir na contramão do que dizem os especialistas, enfim, que tiraram o Reinaldo do Grêmio lá na temporada passada. Isso mesmo, o exemplo do Reinaldo me foi trazido como um jogador que acabou não renovando, acabou saindo e se destacou em outro clube do futebol brasileiro e hoje é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, foi o que me falaram. Para não repetir o caso Reinaldo, o Grêmio renova também com o Edenilson. Foi isso que me falaram. Que na situação o Grêmio acabou não renovando com o Reinaldo para ouvir ali a opinião externa, correu atrás de um lateral esquerdo às pressas, segundo o clube, que não acabou dando resultado, e aqui eu estou colocando o nome do Lucas Esteves, não foi o que me falaram, mas tudo indica que sim, e depois teve que correr atrás do Marlon para resolver esse problema da lateral esquerda. Então esses foram os principais motivos pelo qual o Edenilson está renovando o seu contrato com o Grêmio por mais uma temporada. Me parece sim uma decisão tomada e não uma cláusula, porque senão não tem muita situação
para tu explicar neste sentido. Mas o fato é, o Edenilson fica por mais uma temporada, ganhando basicamente o mesmo salário que ele ganha, sem ter uma grande renovação salarial, um grande ajuste salarial, e joga até o final de 2026, pelo menos por enquanto. A gente não sabe se com a chegada do Dorico Roman e da gestão que está vindo, deve haver uma tentativa de negociar o Edenilson, por exemplo, que eu acho muito difícil a partir dessa renovação, um jogador que já tem uma idade bem avançada. E esse é outro ponto que eu quero trazer também. A idade do Edenilson foi me falada como algo positivo, um jogador experiente, deram inclusive o exemplo do Reinaldo também, que é um jogador que já está numa idade mais avançada, mas conseguiu entregar nessa temporada. O próprio Fernando lá no Internacional também me foi citado nas conversas que eu tive, como um jogador de experiência que saiu pela questão da idade e acabou depois o Inter tendo problemas com a saída dele. Então a idade foi relativizada nesse processo do Edenilson, mesmo sendo um jogador com uma idade mais avançada. O Edenilson já tem 35 anos, né? Então já não é mais aquele Edenilson que a gente viu ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, com aquele vigor físico que ele entregava, tá? O Edenilson está renovando o contrato e eu quero que tu deixe o teu comentário aqui no vídeo a respeito de tudo isso que eu te contei e se tu concorda com a forma que esse negócio foi conduzido pelo Grêmio, deixa aí pra mim. Beijo!